Então, opa, deixa eu voltar para o início aqui. Gente, prazer. Olha, deixa eu ver se será que entrou mais alguém aqui. Deixa eu ver se tem alguém esperando autorização. Não. Então, deixa eu. Aí, chegou mais uma pessoa, vamos lá. Então, será que eu autorizei certinho? Não. Não deu certo. Mas, enfim. Boa noite para todo mundo. Obrigada por vocês estarem aqui comigo. Hoje a gente vai falar sobre fim de ano e algumas coisas, né, preocupar aí com a nossa saúde mental, principalmente no fim do ano, que as coisas se afloram. Dezembro chegou, né, e com ele chega também um mix de emoções. Tem gente que vai estar feliz, tem gente que nem tanto, tem gente que, né, que o ano foi ótimo, está super feliz porque o ano está acabando. E aí vem aquele sentimento de missão cumprida. Para outras pessoas, sensação de peso, frustração, vazio ou até mesmo uma desorganização emocional. Eu queria fazer uma pergunta aqui antes de seguir. Gente, alguém tá com o microfone ligado. Oi. Quem está aqui com sentimento de alegria, de missão cumprida, e quem está aí com sentimento de, ai meu Deus, esse ano, né, está acabando e está mais frustrado porque não conseguiu chegar a fazer o que queria fazer. Ninguém vai falar, meu Deus. Eu estou feliz que está acabando. Porque, minha filha, eu acho que todo mundo passou por muito desafio durante esse ano, viu? Esse ano eu gostei desse ano. Esse ano foi um ano bom. Aí, pode. Aí, ó, olha eu querendo falar todo mundo. Todo mundo não é todo mundo. Pois é, eu confesso que estou mais com sentimento de missão cumprida. Olha que bacana. Então, isso é muito bom, né? Eu acho que a gente tem que... o fim do ano, ele vem assim, ou a gente começa a tipo, nossa, quero que acabe logo, porque esse ano já não deu. Aí, meu ano foi complicado. Eu vou usar a palavra, né? É complicado, porque cada um vive as situações, né? Os obstáculos da vida de uma forma diferente. E muita gente, tipo assim, nossa, esse ano foi difícil, eu tô louca que acabe. E a gente faz muitas metas para o ano, ou faz algumas metas, e chega no final do ano, sonhos, desejos e tal, e a gente fala assim, nossa, não consegui, e aí vem aquela frustração, né? E tem outras questões também que acontecem no decorrer do ano, que vai trazer para a gente alguma situação que vai nos deixar mais para baixo, ou talvez, ou
quando é bom, né? Alguma situação que vai elevar aquilo vai valer pelo ano inteiro. Eu queria, antes de entrar no tema, falar o porquê que eu decidi trazer esse tema hoje. Para quem é daqui de BH, viu, teve um fato muito forte essa semana de uma mãe com uma criança. Para quem é de fora, né, porque passou na mídia, né, toda, na imprensa geral, o cara que foi morto pela leoa, que ele invadiu o recinto. Eu acho que foi em Fortaleza, não sei se eu estou confundindo aqui a cidade. Mas, enfim, independentemente do que aconteceu, tanto essa mãe quanto esse rapaz, eles tinham problemas, né? Eles tinham algum problema, algum transtorno mental. Ele, acredito que eu vi em algumas notícias que ele era esquizofrênico, e a mãe aqui em BH, ela estava passando por um período de depressão. E, coincidência ou não, as coisas aconteceram no final do ano. E eu fiquei pensando muito nisso, principalmente no caso da depressão, né? Que a esquizofrenia é uma coisa bem mais séria, a gente tem que tomar, né? Tem que ter um controle muito maior. Mas a depressão, a gente pode ter atenção com a gente, para que a gente não chegue ao fundo do poço e ache que não, e queira fugir daquilo. E aí a gente começa a ver casos, as pessoas sozinhas, e chega o fim do ano, quem perdeu parente, quem não tem com quem comemorar, é uma época do ano que traz a necessidade de coletivo, de estar junto, de estar com alguém. E quando a pessoa não tem essa família grande, ou ela está longe de casa e não tem como compartilhar estes momentos festivos, isso pode trazer algum sentimento de tristeza, de frustração. Fora que, se a pessoa fez vários e vários planos, ou passou por alguma grande perda, seja de trabalho, de dinheiro, de doença, né, alguma situação que trouxe um pouco mais de caos, essa é uma época que, teoricamente, tudo se aflora, né? Tem uma frase aqui que tipo, já está ali dentro da gente. A diferença é que a gente parece que no fim do ano, Natal e Ano Novo, isso fica mais latente para quem já está com algum problema, com alguma preocupação, com alguma doença, né, mental mesmo, como depressão, ansiedade. Ou seja, dezembro, ele vai amplificar o que está dentro da gente. Quem está bem vai ficar super bem, super entusiasmado. E quem está machucado por algum motivo vai sentir mais dor. Vai ser um mês mais traumático. E uma coisa que é interessante também, que dezembro, aqui em Belo Horizonte, é um mês chuvoso. Então, é um mês que o céu está, na maior parte do tempo, nublado, a chuva. Parece que tudo contribui, né? Exatamente. Porque luz, o sol ilumina, a gente dá um ânimo. Esse tempo mais fechado, ele deixa a gente também mais... Todo mundo fala assim, nossa, com chuva, com esse tempinho, não é bom ficar em casa debaixo das cobertas, não fazer nada?
Então, isso também é outro fator que ajuda aí na emoção, porque o sol traz luz, traz claridade, com certeza ele traz um pouco mais de ânimo e de alegria. Tá? Não estou falando que é só o sol, mas o céu nublado e o céu ensolarado, eles podem influenciar no humor da gente. As comparações sociais aumentam, né? Aquilo que eu estava falando quando eu comecei. As redes sociais, todo mundo vai postar só foto bonita, de pratos bonitos, de celebrações, de viagens. E O spoiler durante o ano todinho das conquistas. Né? Esqueci desse detalhe. Né? Porque eu consegui. Né? Ano passado teve uma trend que é como eu posso reclamar de 2024 se aí aparecia, né? Eu consegui isso, consegui aquilo, fiz isso, fiz aquilo. E aí, quem não teve esses momentos, ou pelo menos não enxergou, né? Porque eu acho que a gente também pensa sempre muito grande. As pequenas vitórias do dia a dia, a gente não vê, que a gente trata como normal, né? Só a gente poder andar, a gente ter as duas pernas, né, e poder caminhar, isso já é uma vitória para quem não tem, ou para quem tem dificuldade de mobilidade. A gente consegue falar, se expressar, diferente para alguém, para um surdo mudo que não ouve ou não consegue pronunciar as palavras, que vai ter limitação, porque não é todo mundo que sabe a linguagem dele. Então, a gente tem a gente não dá atenção para isso, porque isso é muito normal. Mas a gente vai ver as vitórias, né, grandiosas de outras pessoas que postaram na rede social. Né? Tem a questão de saudade de parentes, né? É aquilo que eu falei, que às vezes a pessoa, né, mora, a família toda mora em outra cidade, por questões de trabalho, alguma coisa não pôde ver, perdas de entes queridos, familiares, e até mudanças, né? Algum tipo de mudança na vida que talvez é aquele momento de adaptação, ou que pode gerar uma nostalgia do que ia, ou um medo, uma ansiedade do que está para vir. Existe também uma pressão de fechar o ano bem. Parece que a sociedade cobra que, se você não fechou seu ano bem, se você não está bem emocionalmente, fisicamente, financeiramente, com tudo bem, seu ano não foi bom. Então, existe essa pressão, né, dos outros, da sociedade, né, que, nossa, você tem... O que você fez esse ano? O que aconteceu de bom nesse ano? Poxa, eu estou viva, eu estou com saúde, né, eu comi, eu tenho lugar para dormir, só que parece que a gente sempre precisa de mais, né, que o outro sempre espera mais da gente. E vem a cobrança interna, né? De que fez pouco, ai, não deu tempo para fazer tudo, as pessoas, né? Todo mundo conseguiu avançar, menos eu não consegui fazer isso. Então vem sempre aquele sentimento de, nossa, estou feliz demais, tive uma vitória, né? Uma conquista gloriosa. Ou então, nossa, ainda não consegui, passei o ano todo e não cheguei onde eu gostaria de ter chegado. Mas não parou para pensar no que aconteceu, no quanto avançou, nos degraus que subiu, que a maturidade, né, que às vezes até aquele obstáculo que a gente enfrentou, aquele obstáculo é uma coisa que vai trazer para a gente um crescimento, um entendimento, uma mudança, porque a gente nunca vai sair igual de nenhuma situação que a gente viveu.
né? E a gente, muitas vezes, a nossa situação, o que a gente vive é justamente para a gente aprender, porque a gente está aqui para evoluir. Então, a gente podia aprender pelo amor, mas na maioria das vezes nós somos teimosos, né, seres humanos imperfeitos, a gente acaba indo para aprender pela dor. E tá tudo bem, desde que a gente aprenda. O problema é se a gente não aprender, aí a coisa fica complicada. Então, quando eu falo de fim de ano, eu vejo essas coisas, é uma época que, ao mesmo tempo, a gente vive no início, final do ano, uma época de chuva, que acontecem mais acidentes, mais desastres naturais. Então, a gente muitas vezes, né, para quem assiste TV e vê jornal, né, porque até para o cérebro da gente, o ideal é que a gente não fique consumindo muito esse tipo de notícia para não impactar no nosso emocional. Mas eu, como uma boa jornalista que fui, eu não consigo ficar sem ver as notícias. Então, como se eu tivesse desantenado. Eu até tento, afasto durante um tempo, mas aí eu me sinto assim, falei, nossa, se alguém for conversar comigo, eu não faço a mínima ideia do que seja nada. Então, eu volto, e acaba que no dia a dia é isso que aparece no noticiário. Mas o ideal seria que a gente também se desligasse desse tipo de informação para que isso não afetasse. A gente apontou, inclusive, né, quando a gente fala de política e de economia, se a gente for olhar o que está acontecendo no Brasil e no mundo, a gente pensa assim, não dá para empreender, emprego está difícil, mas não tem gente que está empreendendo e está dando certo, não tem gente que está trabalhando e está ganhando bem, né? Então, qual que é a diferença, qual que é a sua diferença para o outro que está numa situação diferente e melhor que a sua? É isso que a gente tem que pensar. E a maioria das vezes a diferença está aqui na mentalidade. Tá? Então, o que eu queria deixar muito aqui forte, assim, para vocês pensarem, né, e observarem quem está perto, fim de ano não cria o sofrimento. Ele só ilumina o que já existe. Então, não é o fim do ano. Você está sentindo isso e essa época vai amplificar, ou seja, vai trazer luz e isso aí vai doer mais ou vai ser mais motivo de celebração. E aí, o que a gente tem que tomar cuidado? Né? Eu falo que a gente tem um relógio, eu morro de rir disso, que chega fim de ano, chega novembro, início de dezembro, está todo mundo morto, cansado. Nossa, mas o ano está acabando, eu estou cansada demais, não sei o quê. Me fala se alguém não falou isso ou não ouviu alguém falando aqui. Levante a mão quem não falou isso. Não estou te ouvindo, Maiara. Você não falou? Ah, falou. Você falou? Não falou? Falou. Eu fui a primeira que falei, eu até botei no grupo, continue a nadar. Continue, né? Então, assim, todo mundo fala, mas qual que é a diferença? Eu falo todo dia, toda hora, eu tô morta. Mas eu sei que é tudo psicológico. Porque o que acontece? Você vai tirar férias no fim do ano? Não. E aí o ano vira, nossa, ano novo, vida nova, que bom. Não mudou nada. Você teve uns dias ali de feriado, do Natal, do Ano Novo, dependendo, emendou, dependendo do que você faz, você emenda, dependendo do que você faz, nem emendar, você emenda, você não viajou, você não fez nada de diferença, mas virou o ano. Tô bem, pronta para encarar outro.
Gente, para quem parou, tirou férias, tal, faz sentido, ó, recarreguei minhas energias. Mas quem está ali, chegou no final do ano, nossa, chega no final do ano, eu estou exausta, não sei o que, não sei o que, não sei o que. E não vai mudar. Não vai mudar. Eita! Vocês estão ouvindo aí. Mas eu tenho 4 anos que eu não tiro férias. Aí. E você deve estar cansado. Só que não é o fim do ano que está cansado. Não, eu estou cansada de vir. Só que agora eu entrei numa exaustão. Eu estou muito cansada. Não por causa do final do ano, eu estou cansada porque por causa de tanto trabalhar mesmo. Eu acho que a gente acaba ficando cansada do trabalho, né? Que é o caso da Rose, e o ciclo, né? Ele não muda, ele fica naquele negócio, aquela mesma coisa, mas não é a culpa também, não é do ciclo, é da gente que tem que fazer esse negócio. E assim, vamos aqui ser honestas consigo mesmas. Todo mundo tem um hobby. Dedica tempo para esse hobby. Ela acha, né? Eu tenho tanto. Eu ando de bicicleta, eu nado, eu pedalo, eu corro, eu tenho um monte. Então, todo meu final de semana é cada cidade, cada lugar diferente que eu vejo. Então aí, tá maravilhoso. Você tá dando atenção para você, para a sua vida. Eu não abro mão, não troco meu final de semana de jeito nenhum. Isso é maravilhoso. Eu acho que é o que fortalece, né, a pessoa manter, né? Exatamente. Então, assim, tentar fazer do ano, né, tirar aqueles momentos seus de descanso para que você tenha como recarregar suas energias, mesmo não tirando férias. Né? Isso é importante. Mas esse cansaço que acontece no fim do ano, ele não é por causa do ano. Ele é por outros motivos. Foi uma coisa que o ano foi trazendo, mas tem mais coisas ali. Tá? E aí eu quero trazer os sinais de alerta, que é importante estar atento a esses sinais. Eu estou falando muito do fim do ano, mas isso aqui é para o ano inteiro, tá? É para a vida. Mas é porque nesse ano pode ser, nessa época do ano, pode ser que isso se intensifique. Por isso que eu trouxe aqui, tá? E se vocês perceberem isso em amigos, parentes, gente querida que anda perto, tenta dar um toque com delicadeza, né? Ou tenta ajudar, tá? Existem os sinais emocionais. Irritabilidade constante, desânimo prolongado, sentimento de inutilidade, desesperança, sensação de que nada muda, um choro mais frequente, pensamentos de fuga, desistência ou morte. E isso é interessante a gente olhar, porque às vezes nesses pensamentos de fuga tá até a questão de brincar mesmo, querer, vem até uma euforia, uma disposição, um negócio de não querer parar quieto dentro de casa, dentro de um ambiente, porque está querendo fugir de lidar com o que está sentindo. Então, isso também pode ser pensar, fuga. Tá? Ai, nada dá certo para mim, vou desistir. E aí vai para, às vezes, tem força para ir procurar outra coisa, mas às vezes não. E aí a pessoa fica ali, entrega para a vida e vai, tipo assim, deixa a vida me levar e, tipo, sem ânimo, sem sonho, sem vontade, né? Ou seja, realmente acha que nada vai mudar. E sentir que não tem utilidade, que não serve para nada, que ninguém quer saber, que não consegue fazer nada de útil na vida, né? Então, se aparecer isso, ou se vocês
verem alguém nesse ponto, dá um toque, dá um alerta. Nem sei, assim, eu acho que tem que ir com muito cuidado. Ou então vai dar uma coisa, você está precisando conversar, você está precisando. Será que você não seria a hora de você pedir uma ajuda? Né? Porque, assim, quando vem quando a depressão se instala, não adianta virar, levanta, ânimo, não adianta, gente, a pessoa não tem. Mas se a pessoa está apresentando sinais emocionais, e isso é o início, ela tem como ali dar um alerta ali, uma antenada e mudar. Os sinais comportamentais, isolamento, negligenciar ao cuidado, quer dizer, a pessoa para de se preocupar com roupa, com o jeito com o que está vestindo, com banho, com as questões de higiene, ela pode se tornar, né, pode estar mais agressiva. Lembre que a agressividade, às vezes, é do temperamento da pessoa, é da personalidade da pessoa, mas, às vezes, é a forma dela extrapolar aquilo que está dentro dela, que ela está sentindo e não está conseguindo lidar. Impulsividade, abuso de álcool, comida e compras, e dificuldade de concentração. Então, tá com isso, tá com esse tipo de... se observa, pergunta, mas o porquê que eu estou fazendo isso? Né? Tipo, eu precisava ter agido daquela forma, né? Porque às vezes, nos momentos de estresse, de vida familiar, de algumas questões familiares, eu lembro muito bem, eu sou uma pessoa que sou até calma, tranquila, quem me conhece, né? Tem gente que fala que não consegue me enxergar brava, e eu fico brava, né? Claro, eu não sou uma santa na terra que não perde a paciência. Mas eu tenho eu acho que o meu limite é até alto demais para eu perder a paciência. Mas teve na época que eu estava me formando, no mesmo ano, minha avó descobriu um câncer e precisou ser operada e tal. E foi um momento muito difícil. E eu andava no automático, porque eu mexendo com formatura, eu era presidente da comissão de formatura, tal, e naquela ansiedade tal, e eu não percebia, sinceramente, tinha dia que eu chegava em casa, eu não sabia se eu tinha parado em placa de pare. Eu entrei no automático e ia. Aí um dia, minha avó, eu devia estar levando minha avó para o hospital, alguma coisa, e eu estava xingando tudo quanto era motorista, não para fora, mas dentro do carro, eu não extrapolava com eles, mas comigo. Minha avó virou para mim e falou assim, minha filha, mas por que você está tão nervosa? Eu olhei assim, tipo, eu não percebi que eu estava daquele jeito. Porque, às vezes, a pessoa nem percebe, tipo assim, é a forma de reação, é a reação que ela tem, que ela encontra para poder lidar com aquele problema. Então, quem está perto, se alguém te der um toque desse, pare e se observe, vê se você está assim mesmo, se foi a pessoa que te entendeu errado. Né? Mas é importante a gente ver e se olhar, porque é um sinal comportamental que a pessoa, às vezes, ela nem está tendo consciência daquilo, que é a forma dela lidar com o problema. Né? E tem os sinais físicos, né? Que é insônia, falta de energia, dor no peito, falta de apetite ou compulsão alimentar. Gente, essa compulsão alimentar é séria, né? Porque depois a gente reclama do peso que a gente tá. E a compulsão alimentar também a gente não vê. A mesma coisa do comportamento, né? A gente não consegue ver. É uma cegueira mesmo. Então, o que eu quero trazer aqui? Se observe. Se tem alguma coisa aqui, tem
algo dentro de você que não está legal. Então, é começar a se questionar o porquê que você está assim. Insônia. Eu tenho visto muita gente comentando comigo da insônia. E aí? E por que que eu não estou dormindo? Isso é meu, sempre eu tive problemas, ou tem algo que está me perturbando mais agora e que está tirando a minha paz a ponto de eu não dormir direito? Então, quando a gente começa com essa autoobservação, a gente começa a ver o que que a gente pode fazer. E isso, por mais que eu esteja trazendo para o Natal, para esse fim de ano, principalmente por causa da questão, né, dessas festividades poder mexer mais com as pessoas, isso aqui é para a vida, galera. É para a vida, tá? E aí, eu queria falar, pedir ajuda não é sinal de fraqueza, é sinal de maturidade. Né? Então, terapia, eu acho que não é nenhuma coisa, tinha que ser preventiva, não depois que a coisa se instala. Né? O psiquiatra, muita gente fala, não quero tomar remédio, ficar dependente de remédio e tal. Tem hora que não vai ter como, o remédio, ele vai fazer parte e não tem problema nenhum você tomar. Tá? Conversar com alguém de confiança. Né? Às vezes se abrir, porque às vezes a pessoa conhece ou está passando pela mesma situação ali e de repente dá uma luz e fala assim, poxa, né? Mas o povo está procurando o chat GPT para conversar. Pois é, o chat é complicado, galera. Até agora, né, recentemente, e isso aí é uma coisa que a gente precisa usar com ter muito cuidado, né, porque geralmente o chat, ele concorda com você, tanto é que recentemente, num país, eu não estou lembrada de que país, ele incentivou a menina a tirar a vida. Olha como é grave isso. Vai lá, tipo assim, você quer pular da ponte, vai lá que eu te ajudo. Quer um empurrãozinho, né? Não é por aí. Né? Se bem que tem gente que faz uns comentários que quase que fez isso com a gente. Né? Tem gente que faz, ao invés de ajudar, tipo assim, deu aquele empurrãozinho que faltava. Mas, enfim, né? Vamos ser mais cuidadosos na hora de conversar com as pessoas. Meninas, eu vou ter que pedir licença para vocês, que eu vou ter que ir ali rapidinho, tá bom? Tá, joia, obrigada. Beijo. Não romantizar sofrimento silencioso. A gente tem uma mania. Gente do céu, não quer parar, não. Vocês estão ouvindo o latido? Não? Ah, que bom, porque eu estou achando que tá perturbando vocês aqui. O que acontece? A gente tem mania de exaltar a vida sofrida das pessoas e o que ela conquistou, né? Aí vem a vida dessas duplas sertanejas e de muitos outros artistas que aí, nossa, veio lá de baixo, a gente começa a achar, aí acha aquilo bonito. Claro, a gente tem que ressaltar que eles venceram na vida, óbvio, mas não é romantizar que isso é bonito. Né? É entender que mesmo quem tem muito dinheiro, às vezes está sentindo um vazio imenso por dentro. E aí a gente não deve romantizar, não sei o que tal. Não, é uma coisa que acontece, que as pessoas passam, que exige tratamento.
Se neste fim de ano eu não estou bem, o que é que eu devo fazer? Buscar ajuda. Ah, não tenho dinheiro para terapia, não tenho dinheiro para isso. Bom, quando a gente quer, a gente dá um jeito. Existe SUS, existe lugares que atendem por preço social, existem ONGs, né? Eu ia falar de faculdade, mas faculdade é complicada, porque aí fechou, vai estar de férias, só volta lá para março do ano que vem atender. Mas durante o ano você ainda tem esse tipo de atendimento, se você quiser, né? Não é a questão do dinheiro, é a questão de se preocupar com você, para que você chegue no próximo ano melhor do que você está. Né? Existe grupo como esse, porque por mais que não seja aprofundado, ele te dá uma direção que pode ter algumas coisas, brecha na sua vida, que é bom ter uma atenção, né? Porque a gente tem uma dificuldade de ver esses sinais. E quando a gente vai procurar, tá insustentável. Tipo assim, chegou no limite de comunicação dentro de casa, de você conseguir se visualizar como pessoa, enfim. Então, é isso que essas coisas pequenas que eu falo que um grupo desse, para mim, ele é muito valioso, porque ele me traz muitas reflexões e direcionamento que eu posso corrigir ainda, antes que Sim. chegue num ponto insustentável, né? Exatamente. Porque, assim, o que que é mais fácil? Você prevenir e evitar, ou depois você ter que ter que remediar mesmo, né? Usar o remédio. Eu acho assim que eu acho que é até questão de responsabilidade, não só para nós, mas como para todo o contexto, nossa família, nossos amigos de trabalho, nossos clientes, né? Eu acho que é uma responsabilidade é coletivo. Se a gente se trata, se a gente se consegue se manter num discernimento dentro da nossa, direcionar a nossa vida, automaticamente você vai florando para outro, para outro, para outro, e isso vai. Eu acho que só tem a agregar, só. Elisete, realmente, eu falo que não tá fácil, mas aqui, hoje, para se ter um atendimento psicológico de qualidade, é só no particular, nem no plano de saúde se tem, tá? Eu vou falar por mim, tá? Eu tenho, o meu plano de saúde libera o atendimento psicológico. Ele, sabe quantos minutos de sessão? 15. Sim, não vale a pena. Em 15 minutos você não chega em nada. Principalmente no início de atendimento, porque a pessoa, o cliente ainda está sentindo você, às vezes, por exemplo, tem gente que vai conversar comigo, tal, vai ter coisa que vai me contar lá na 11ª sessão. Imagina, isso de 1 hora. Imagina 15 minutos, vai levar 10 meses para poder chegar nesse ponto, se é que a pessoa vai chegar nesse ponto. Tá? Eu tô precisando fazer uma cirurgia. Eu tô desde final de junho olhando isso no plano de saúde. Eu consegui marcar um exame para janeiro, e o retorno na médica, até hoje ela não abriu a agenda. Provavelmente está esperando para ver se vai viajar Aí, os profissionais não ajudam, né? Então, quer dizer, eu vou levar mais ou menos
eu estou calculando aí que eu vou levar pelo menos quase 1 ano para poder chegar na minha cirurgia. E aí é um pouco eu até reclamo do SUS. E é não um é? pouco até frustrante, né, Fabi? Sim, Causa uma frustração em você. porque na minha cabeça eu estou assim, olha, eu vou aproveitar julho, que o povo está de férias e tal. Aí eu pensei assim, não, vou aproveitar janeiro, que aí o povo está mais de férias, aí eu não prejudico minha vida, o cliente, horário, o que for. Sinceramente, ela falou que talvez final de janeiro, princípio de fevereiro, se bobear nem no carnaval, eu vou estar operada para aproveitar o feriado de carnaval para poder fazer o repouso que eu preciso, né? Você colocou aqui, deixa eu até voltar aqui porque você colocou, a Elisete colocou um negócio aqui bem interessante, que foi plano de saúde caro e não consigo pagar psicólogo particular. Pois é, essa questão é muito séria, sabe? Eu penso, se não tem condição de pagar o psicólogo particular, pega o do plano de saúde. Antes, pouco do que nada, sabe? Eu sou daquelas. Eu vou ter só 15 minutos, 30 minutos. E olha, quando eu comecei a usar, às vezes eu ficava até 1 hora. Aí eles foram diminuindo para meia hora, agora para 15 minutos. Eu falei, gente, quem que vai conseguir chegar a alguma conclusão em 15 minutos de conversa? Nem o profissional vai conseguir tirar alguma coisa daquilo. Mas, enfim, né? Mas eu acho que ainda é melhor do que nada, tá? Pedir ajuda, às vezes a gente tem problema com essa questão de pedir ajuda, que a gente acha que a gente não tem. E, na verdade, a gente aqui não sabe quem vai dar essa ajuda para a gente, tá? Muitas vezes essa ajuda vem de gente que talvez a gente não achasse que a pessoa nos considerasse tão amiga ou fosse, ou às vezes nem fosse, mas ela vê a situação e ela está mais disposta a abrir mão, a te ajudar do que você imagina, do que uma pessoa que esteja ali no seu convívio todo dia, né? Mas é entender que ser vulnerável é importante. A gente tem que mostrar essa vulnerabilidade. Muitas vezes as pessoas não nos ajudam porque acham que a gente é forte o suficiente para dar conta daquilo. Ou às vezes ela nem está sabendo o que você está passando porque você não conta. É claro que a gente tem que saber para quem a gente vai contar, né? Eu vou colocar aqui um ponto, né, de só ponderando, tá? Tem 2 anos que minha mãe faleceu. Na noite que ela morreu, a pessoa que foi me encontrar no hospital foi a menos provável. Todo mundo que eu liguei, que eu tentei falar, ninguém me atendeu. Eu não cheguei nem a ligar. Ela viu o meu post, me procurou, falou, você está sozinha? Eu falei, estou. Ela está indo, estou indo para aí. Era a pessoa menos provável. Então, muitas vezes, a pessoa que vai ajudar é a pessoa que a gente menos pensa que vai ajudar. Que a gente talvez nem pense nela para pedir ajuda. Da mesma forma, no velório, avisei para um monte de gente. Praticamente ninguém foi.
uma pessoa que eu não tinha muito contato, que eu nem avisei, eu só tinha postado no Instagram, quando eu vejo ela estava chegando lá. E aí você começa, eu olhei para ela e falei assim, nossa, eu nunca imaginei que você pudesse vir aqui. Ela falou assim, não, isso aí você perdeu sua mãe. O que eu vejo hoje no E meio? isso traz um conforto para a gente, né? Sim, Mesmo sendo surpresa, tipo assim, eu ter alguém nesse momento. exatamente, exatamente. Quem eu esperava, né? Eu contava que realmente estaria lá, não estava, né? Porque não era uma pessoa próxima, mas era uma pessoa que se solidarizava com aquela situação e gostava de mim de alguma maneira, me considerava de alguma maneira. Então, o que eu falo é, às vezes, a vida leva a gente para algumas coisas e quem menos a gente espera é que vai estar do nosso lado naquele momento. E eu tenho visto muito isso no meu meio, principalmente dos meus amigos de faculdade. Muitas vezes a gente se sente sozinho, mesmo no meio de um monte de gente. E aí a gente conversa com um, conversa com outro, eu que gosto, né? Ainda meio de entender, todo mundo se sentindo sozinho. Só que, como pensa que é só ele, não procura outra pessoa. E o outro está ali também, nossa, podia ter uma companhia para fazer isso agora, tal. Aí ele também não procura o outro porque acha que o outro já está com alguma coisa para fazer. E a questão da solidão é uma preocupação global, eu já até falei disso em outros encontros, né? E a tendência é cada vez mais, né? As famílias estão menores, os apartamentos e casas estão menores, né? Uma coisa que era bem cara de São Paulo, apartamentos de 40 e poucos metros quadrados, a gente já está tendo aqui em Belo Horizonte. Não sei se todo mundo que está aqui é de BH ou mora em BH, né? Porque algumas pessoas já saíram. Então, é importante a gente entender que a vida está mudando, né? O sistema familiar está mudando. Aquela família com 11 filhos, com mais 300 netos, 400 bisnetos, e por aí, não existe mais. Na verdade, a gente está vivendo um mundo de filhos únicos, ou então de famílias de 2. Quem tem 3 filhos, tipo assim, arrasou. Porque Ou é julgado também, né? Que às vezes a pessoa tem três, nossa, desse tanto de filho, ainda tem isso. é exatamente. Nossa, como você teve coragem, né? Tipo, você saiu do padrão. É, o que antes era o ter um filho só, que era o fora do padrão, né? Então, a gente tem que entender que as coisas estão mudando e que daqui para frente pode ser que uma próxima geração venha totalmente diferente de agora, com mais filho, com mais, né? Não sei, se bem que pelo que eu estou vendo aqui, eu tenho até medo do futuro, mas enfim. O futuro vai ser controlado pelo chat GPT. Você vai no médico, né? Aí vem a Mayara com o caso, né? Tipo, gente pedindo conselho para o chat. Ele pode te dar um alento ali naquela hora, mas não é uma pessoa, não é um acolhimento, não é uma pessoa que passa por situações, né? Alguém já perguntou para a Alexa se Alexa, você me acha bonita? Eu já. E a resposta é excelente. Se vocês tiverem Alexa em casa, Ela pergunta. aumenta a autoestima, é? Ela ajuda muito, porque Ah, ela vem que bom pelo saber. interior, entendeu? Então, vê que, porque ela fala, e olha que quem está falando é uma pessoa que não tem corpo.
Um negócio assim, porque ela te coloca, ela não é a beleza física, é o seu interior. E se seu interior está bagunçado, complica, né, gente? Complica. Nem a Alexa vai salvar nessa hora. Alguém quer falar alguma coisa? Fazer algum comentário? Posso seguir? Vou seguir, tá? Estou quase acabando aqui para não tomar muito tempo de vocês. A mente dá sinais antes de quebrar. O problema é que a gente costuma só ouvir depois que quebra. A gente vai sentindo, vai avisando, sabe? E uma hora cai, né? Uma hora o negócio vai estar tão profundo que catar esses caquinhos e juntar de novo vai ser muito mais trabalhoso do que a gente agir antes. É aquele negócio, né? Fica insustentável. O processo ele vai ficar mais longo, né? Mais longo, talvez mais difícil, porque a pessoa vai estar num nível de desesperança tão grande que ela não vai estar vendo, ela vai custar chegar a ver a luz no fim do túnel para poder caminhar até essa luz, sabe? Mas é isso. E aí, a dica, né? Sugestões práticas para finalizar o 2025 de forma mais saudável. Faça um diagnóstico emocional honesto. O que vocês pensam aí de vocês? Né? Encerre ciclos que drenam a energia. O que você está, o que está te fazendo mal, que está te jogando para baixo? Redefina prioridades. Às vezes, a gente está jogando a nossa energia em algo que não é prioritário para a gente. E aí, para o que a gente quer, a gente não dedica. Se comprometa com cuidado emocional. Né? Não estou conseguindo fazer uma terapia, procura um grupo de ajuda, uma dança, uma atividade física, algo que vai te ajudar a se sustentar até que você possa realmente contar com uma ajuda terapêutica e tal. Algo que possa fluir, né? Para não ficar intenso, bloqueado, rígido. Exatamente. Né? Crie espaço para descanso, gente, até na academia, até para o nosso descanso também é treino. Então, descansar sem culpa, né? Tem gente que não, em casa não pode ver nada fora do lugar, que vai e ajeita, tal, aí tem as preocupações do trabalho, tem mais não sei o que, tal, de repente, ela não para. É importante descansar. Descanso também faz parte, né? Reveja expectativas, né? Olha se o que você está querendo é irreal. Né? Quando a gente planeja o ano seguinte, né? Porque início do ano a gente sempre faz planos, né? Eu tenho até listinha. Chega no final do ano, eu vou ticando. Consegui, não consegui e tal. E isso é interessante, por quê? Porque aquilo que a gente não... Se a gente fala, nossa senhora, mais da metade eu nem passei perto. E aí você começa a analisar o porquê. Às vezes, você mudou de ideia, outra coisa melhor aconteceu. Mas sabe o que eu acho também sobre essa listinha? Sempre vai ter uma coisa que você fez. Exatamente. E o que você não fez... Por exemplo, como eu coloco vários itens, vamos colocar, se eu fiz... vamos colocar 10. Se eu fiz 4 e não fiz 6, ou seja, eu atingi menos da metade do que eu tinha me proposto. Mas
o porquê que isso aqui não aconteceu? Foi por minha causa, eu que não me esforcei, ou eu, na metade do caminho, me desviei para outra coisa e realizei outra coisa que para mim foi importante também. A dinâmica da vida, né? Às vezes ela Exatamente. desafia, mas não quer dizer que você não vá parar ali. Eu acho assim, só de você ter completado uma, para mim já é Já tá bom, já tem. Mas o problema é que ser humano, ele não vai olhar para aquela uma que ele conseguiu, ele vai olhar para todas as outras que ele não conseguiu. O problema é esse. Aquilo, 1 de 10 não vai ser vitória. E aí vem o peso. Ai, não consegui e tal. Né? Então, assim, veja se sua expectativa é irreal, né? E traga expectativas reais. Planeje o início do ano com consciência, não com autopressão, né? Veja realmente o que você quer, o que é prioridade, o que você enxerga como possível para aquele ano. Então, coloque metas, objetivos que você entenda que são viáveis para você, que aí evita a frustração no fim do ano também. Tá? O povo foi saindo, né? Eu não lembrei de tirar a foto, tá? Vou até tirar aqui. E eu quero deixar isso aqui para vocês. 2026 não precisa repetir a sua história, mas essa mudança começa agora com consciência e apoio. Cuidar de você é o maior presente que você pode dar para o seu ano novo. Né? Aí eu peço aqui, eu escrevi aqui, né? Tirar um print, me marcar no Instagram, porque isso para mim é importante, né? Isso me ajuda. E eu vou até tirar uma foto agora, já que enquanto eu estou lembrando. Deixa eu ver aqui. E aí eu quero convidar, né, vocês para uma imersão que eu vou fazer no dia 15. A gente vai sentar para planejar nosso ano com consciência. Tá? Então, a gente vai conseguir fazer um diagnóstico emocional. Eu já trouxe um pouquinho aqui, eu acho que isso já ajuda, para a gente encerrar ciclos e estruturar um plano realmente real, né? Que respeita quem você é e o que você vive hoje. Chama Visão 2026. Está com valor simbólico agora. A compra está sendo pelo site da Hotmart. Eu vou deixar o link lá no grupo, para que vocês tenham acesso. Parcela de até 9 vezes no cartão, se precisar, mas aí a parcela vai dar, tipo assim, uns R$6, R$7, R$8, sei lá, nem isso. Mas não é por dinheiro, é uma chance que vocês têm de investir em vocês, tá? Aí eu vou deixar lá no grupo, para quem quiser. E eu realmente convido, espero que vocês deem esse passo a mais para vocês. Eu, com certeza, vou participar, né? Porque eu quero entrar com consciência 2020. E está bem bonito. A aula vai ficar gravada por 30 dias, vai ter acesso lá na Hotmart, vai ter material, a gente vai sair com um plano de ação aí para janeiro, né? Vou entregar os slides, vou entregar um workbook, a gente vai estar trabalhando bem, né? Eu quero fazer, se achou essa apresentação aqui bonitinha, eu quero fazer algo bem, vai ser algo bem trabalhado e para a gente realmente mexer com essa despedida de 2025 e entrar 2026 com mais confiança num futuro melhor, num ano melhor. E nutrido, né? Nutrido, exatamente.
né? Porque às vezes a gente não dá atenção para, como eu estava falando no início, né? Que o ano está acabando, a gente está cansado, chega o ano novo, o cansaço acabou. Mas parece que vai muito no automático. Ah, virou o ano, então eu estou pronta para o novo ano, mas eu estou pronta mesmo, eu estou emocionalmente pronta. Eu sei o que eu quero, porque muitas vezes o nosso erro maior é não saber o que a gente quer. No nosso ano não acontece nada. Ah, é muito bonito falar, eu quero paz, amor e harmonia. Ótimo. Mas só que, tipo, o que eu quero da minha vida? Onde eu quero estar no final do ano? O que é possível eu fazer em tantos meses? Eu quero isso. Ok, beleza. Mas e o como eu vou chegar? Vai cair do céu? Não vai. Então a gente tem que agir, sabe? Então é isso que eu quero trabalhar nessa imersão. E realmente eu conto com a participação de todo mundo, tá? Outra coisa que eu quero deixar aqui, eu não sei se a Mayara vai ficar feliz ou não, vou parar de gravar. Esse daqui eu vou colocar no YouTube, passo a gravação também, aí se vocês quiserem compartilhar, pode. Tá? Deixa eu só parar.